Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e hoje nós teremos uma dica de português. Então, solta a vinheta! No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre orações substantivas, certo? Então, vamos recapitular um pouco. O que são orações, né? Uma oração é sempre uma frase que tem um verbo, ok? Então, se nós temos ali uma frase com um verbo ali nessa frase, nós podemos classificar essa frase como uma oração. E o que são orações substantivas? Né? As orações substantivas, elas sempre são aquelas orações que aparecem em um período composto por subordinação. O que é um período composto por subordinação? Né? O período composto por subordinação, ele sempre tem uma oração principal, que não vai exercer nenhuma função sintática dentro desse período, e uma oração subordinada, né, que vai exercer alguma função sintática e que vai depender da oração principal para ter sentido, né? E a oração subordinada, no caso substantiva, é um tipo de oração subordinada, tá? E as orações substantivas, elas sempre equivalem a um substantivo dentro do período, né? E ele sempre tem uma função sintática de substantivo também dentro desse período. Por exemplo, né, vamos ver aqui um exemplo que vai clarear tudo isso. Né? Nós temos aqui a oração, o período, no caso, né? Peço que compareças. Nós temos aqui um período composto, porque nós temos dois verbos. Né? Nós temos peço, que é um verbo, né, que seria uma oração, e que compareças, compareças também é um verbo. Então nós podemos dizer que esse é um período composto, porque nós temos dois verbos, duas orações. Tá? Mas este período, ele é um período composto por subordinação. Por quê? Nós temos aqui peço, que seria a oração principal deste período, né? E nós temos que compareças, que é a oração subordinada, né? Porque essa oração que compareças, ela precisa da oração principal para ter sentido. E essa oração aqui, que compareças, ela é uma oração subordinada substantiva, porque ela equivale a um substantivo. Porque se eu falo peço que compareças, é a mesma coisa que eu falar peço teu comparecimento. E comparecimento é um substantivo, tá? Então a oração substantiva, ela sempre vai equivaler a um substantivo, certo? As orações subordinadas substantivas, elas sempre são ligadas à oração principal por meio de uma conjunção subordinativa integrante, né? Recapitulando, o que é isso, né? As conjunções subordinativas integrantes são ou o que ou o se, tá? Então as orações substantivas, elas sempre vão iniciar ou com que, como nesse caso, ou com um se, certo? E como eu já disse, as orações substantivas, elas exercem funções sintáticas de substantivo dentro desse período, tá? E aí, pensando nisso, nós podemos classificar as orações substantivas em 6 tipos, dependendo da função sintática que ela exerce dentro do período. Vamos ver agora, então, cada um desses tipos. O primeiro tipo de oração substantiva é a oração subordinada substantiva subjetiva. E é esse mesmo, né? O nome completo é esse. Eu só abreviei aqui porque o quadro é pequeno, tá? Mas a gente tem que falar o nome completo. É oração subordinada substantiva subjetiva, tá? E a oração, então, substantiva subjetiva é aquela que funciona como o sujeito do período, tá? Recapitulando, o que é o sujeito? Né? O sujeito é sempre aquele termo de quem ou do que se fala dentro da oração. Né? E para achar o sujeito, a gente sempre acha o verbo primeiro,
e pergunta quem é que ou o que é que para o verbo, né? Então, por exemplo, aqui, é necessário que você venha, né? Nós temos aqui o verbo é, né? É necessário. Então, se nós formos parar para perguntar para o verbo, o que é necessário? Que você venha. Então, que você venha é uma oração subordinada substantiva que está funcionando como sujeito deste período, né? Então, eu posso falar que você venha é necessário, né? Então, essa daqui, que você venha, é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela é o sujeito deste verbo do período, ok? Nós temos também a oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Que é aquela que funciona como o objeto direto do período, tá? Então, recapitulando, o que é um objeto direto? É aquele complemento de um verbo transitivo direto. Para achar um objeto direto, a gente sempre olha para o verbo e pergunta o que, né? Por exemplo, então aqui nós temos desejo, oração principal, que sejas feliz, né? Se eu falasse só desejo, vocês vão olhar para mim e perguntar, tá, mas desejo o quê? Então, que sejas feliz. Então, essa parte aqui, que sejas feliz, é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque ela está funcionando como objeto direto deste período. O terceiro tipo de oração subordinada substantiva é a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que é aquela que funciona como objeto indireto do período, tá? Recapitulando, o que é o objeto indireto? É aquele complemento de um verbo transitivo indireto, tá? Que sempre vai iniciar com uma preposição. Tá? Para achar o objeto indireto, a gente sempre olha para o verbo e pergunta de que, ou sobre o que, ou com quem, né? Dependendo da regência do verbo. Então, por exemplo, aqui, necessito, né? Oração principal. Agora, se eu falasse só necessito, vocês iam olhar para mim e perguntar, necessita do quê, né? Então, necessito de que venham. Então, de que venham é a oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque ela está funcionando como objeto indireto deste verbo, ok? O quarto tipo de oração substantiva é a oração subordinada substantiva completiva nominal, que é aquela que vai funcionar como complemento nominal da oração principal, né? O complemento nominal é sempre aquele complemento que também começa com uma preposição que vai completar o sentido de um nome, tá? Então, por exemplo, tenho medo. Né? Se eu falasse só, tenho medo, vocês olham para mim e dizem, né? Tá, mas tem medo de quê? Então, tenho medo de que me abandones. Então, tenho medo é a oração principal, medo aqui é um nome, né? Então, de que me abandones está completando o sentido deste nome. Por isso que nós falamos que de que me abandones é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. O quinto tipo de oração substantiva é a oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela que funciona como aposto da oração principal. Retomando, o que é um aposto? Né? Um aposto é aquele termo acessório da oração que sempre vai trazer uma informação extra. Tá? E é importante dizer que o aposto ele é sempre separado do restante da oração por vírgulas, travessões ou dois pontos. Tá? Então, por exemplo, aqui, desejo uma coisa, né? Dois pontos, que sejas feliz. Então, esse que sejas feliz é um aposto dessa oração, né? Porque eu estou dando uma informação extra sobre a palavra coisa, né? Eu desejo uma coisa, o quê? Que sejas feliz. E nós temos aqui os dois pontos, né? Então, por isso que sejas feliz é uma oração subordinada substantiva apositiva. E por fim, né, nós temos a oração subordinada substantiva predicativa, que é aquela que vai funcionar como predicativo do sujeito, né, da oração principal, ou do período aqui no caso, né? Lembrando sempre, o predicativo é aquele termo que traz sempre uma característica do sujeito. Ele é sempre ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Tá? Então, por exemplo, minha esperança é. Nós temos aqui o sujeito, minha esperança, e é um verbo de ligação.
Então, que sejas feliz. Então, essa expressão, essa oração, que sejas feliz, está funcionando como predicativo deste sujeito, porque eu estou dizendo qual é a minha esperança, né? Então, que sejas feliz aqui é uma oração subordinada substantiva predicativa, ok? Então, estes são os 6 tipos de orações subordinadas substantivas que existem na língua portuguesa. Lembrando que para saber qual é a classificação da oração substantiva, é só olhar a função sintática que essa oração está exercendo dentro do período. Se vocês ainda têm dúvidas sobre como identificar essas funções sintáticas, né, o que é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim por diante, dê uma olhada no meu canal que tem vários vídeos ali em que eu explico essas funções sintáticas, esses termos da oração, certo? Então, este foi o nosso vídeo de hoje. Lembre de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal para receber mais dicas. Até mais!